Hiro Arakawa não relativizou o Holocausto. Ela fez uma alusão a ele num universo fictício e acrescentou, modificou, criou em cima. A mesma coisa que o Isayama fez em Shingeki no Kyojin. Simples assim. Nunca achei que eu veria momento pior do que o dia em que a humanidade viveu o inferno aqui. Mas vamos então pra Shingeki no Kyojin. Porque já gastou muito tempo com o Tato Niyusha, então precisa terminar. Vamos lá. Shingeki no Kyojin. Nós tivemos um episódio absolutamente chato pra caralho, mas foi o final perfeito, né? Oi, acabou. Acabou o anime, né? Esse episódio, pra mim, ele teve muitos momentos que eu fiquei, assim, tentando lembrar do mangá. E eu também. Eu acho que até o Guerreiro comentou que esse episódio tinha sido melhor do que no mangá. Mas eu me senti um pouco perdido e meio que pareceu que esse episódio ele deu uma margem pra pensar coisas diferentes do que tava no mangá. Não sei se isso foi proposital ou talvez não estava prestando tanta atenção assim. Acho que é aquilo que eu disse, né? Não dá pra se sentir muito bem assistindo. Não, depende do que você gosta de pendurar na estaca. Mas o que ficou muito pra mim, assim, que eu achei muito esquisito, eu vou pular uma parte, que é quando o Eren, ele toca na história, e aí tem aquele flashback. Eu achei esquisito porque o olhar que ele ficou muito parecido com o olhar da mina que ele viu lá dentro do flashback, que foi a mina que se matou, né? A irmã. Não, é a irmã da história. A irmã da história? Ela não se matou, não. Era a irmã da história. O Grisha matou ela. Que o Grisha matou isso, é verdade. Ela ficou com o olhar muito parecido. E no mangá, pelo que eu me lembro, não tem exatamente essa ideia dessa ligação entre o Eren com essa personagem. Acho que não é nem a mesma cena, pelo que eu lembro. Tu quer até perguntar pra vocês. Não é a mesma cena, não é a mesma cena. Eu tô falando que foca no olhar dela, aí quando corta pra um mês depois, é um mês? Um ano? Não lembro? Que eles já mataram todos os titãs lá. Um ano. Quando aparece o Eren, ele tá com o olhar igual ao dela. Ele não tá com o olhar do Eren, ele tá com um olhar diferente. Tanto que ele tá muito esquisito depois. Quando eles já estão cavalgando e tal, ele já tá muito esquisito ali. Tá sad boy. É engraçado, porque assim, a série termina, essa temporada termina, com o Eren discursando a mesma coisa que ele falou, só que trocando os adversários. Uhum. Mas dá uma impressão de que ele tem o mesmo objetivo de sempre, que é eliminar aquilo, tira a liberdade dele. Então basicamente, o Eren é o libertário, vamos dizer assim. Tira a minha liberdade individual, posso destruir. Eu não quis nem completar isso aí. Vai sozinho. Pior que eu deixei picando essa muito bem, mas é meio que é isso. O Eren, ele quer destruir aquilo que tira a liberdade dele, seja lá o que for liberdade pro Eren. Basicamente até aqui é o direito de ir e vir, né? Que eles não tinham. Uhum. Vou ser legal com o Eren. Então, aí, pensando nessas duas partes, eu fiquei realmente, assim... O anime tentou mesmo fazer essa ligação entre essas duas coisas para justificar essa diferença do Eren. Só que antes ele já estava trabalhando com isso, com o lance do Eren tá lembrando das coisas do passado do Grisha e toda essa ligação que tem com... Agora eu entro naquele momento que eu não sei se eu posso falar de coisas porque vão ser spoiler. Isso é uma merda. Nossa, não odeio essa porra. Mas... o que foi criado até agora, existe um tipo de caminho onde os titãs especiais, eles meio que conseguem... existe toda uma memória ali, e eles meio que se conversam entre isso, e aí tem aquela ideia de que você não morre quando você perde seu titã, você meio que só transfere ele para outra pessoa. Então, tudo isso passando pro Eren, e aí entre os titãs tem isso, e o Eren ainda tem esse plus de poder, como ele tem o poder do titã primordial, né? Então ele ainda tem um plus de poder, se ele entra em contato, conseguir mais informações e você fica assim, tá, beleza, tá mudando. Mas como a gente não vê essa mudança dele de um ano, depois que ele pegou todas as informações, você fica assim, tá, ele tá esquisito. E acabou a temporada. Beleza, o Eren tá esquisito. Ok, é isso. E eu acho que nem no mangá é explicado, né? Não é explicado, não é não. E por isso que tem toda essa merda. Mais uma hora vai vir um flashback. Pois aí...
Eu admito que eu não pensei nisso, você falou nessa relação. Eu pensei mais na relação, mudará se realmente tem um significado diferente, mas que antes de aparecer o Eren, a última cena do flashback é a cena do Grisha com a expressão com a boca aberta, mostrando os dentes de raiva. E eu senti que era mais essa relação que eles queriam fazer, porque o rosto e o ângulo é mais parecido com o do Eren tá naquele momento do que com o olhar. Sim, por isso que eu falei dessa depois. Por isso eu falei depois. Na hora ali que ele pegou na mão dela, ele tá com a cara do Grisha. Isso é fato. Tô falando depois, o olhar que ele tá. Pode ser só uma coisa que eles nem queriam passar. Eu que fico com essa noia mesmo, pode ser também. Eu acho que é só pra mostrar que ele tá meio puto tudo. É o jeito do Eren do mangá que fica depois mesmo. Até é deixado mais ênfase isso. Tem aquela ceninha dele tocando no Titã, né? Que eu não lembro se tem no mangá. Eu acho que não tem, né? No mangá. Não. Nem tem aquele Titã escroto ali. Não, Titã tem. Tem sim. Titã tem. Titã arrastando a cara no chão tem. O que não tem é ele tocando depois nele. Eles vão explicar esse Titã aí, cara. Eles vão falar. Porra, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Vai ter uma explicação desse Titã, cara. Porra, foda-se. Menos a parte que importa. Exatamente. Mas eu acho que faz sentido. Eu acho que depois realmente é a cara de cansado do Isayama. Ele não sabe fazer direito. E o anime, como tá copiando também muito dele, acaba ficando parecido. Como ele deu muita ênfase, porque no mangá eu acho que eles deram mais ênfase no anime nessa questão realmente da transformação do Eren e de mostrar como ele tinha tá tendo uma atitude diferente, certo diferente que ele tem um ano atrás. Então esse abatimento dele, essa apatia acaba passando de uma maneira muito mais forte do que passou no mangá, que não focou muito nisso. Porque o Isayama não sabe desenhar. Também. Então não dá pra ver a diferença. E tem os quadros que focam mais realmente nele e tudo mais, que eu acho que no mangá só tem um quadro antes dele cavalgando e outro no final da praia lá. Pelo que eu lembro é só isso. Então, tipo, não dá essa ênfase nessa parte no quadrinho, enquanto no anime realmente eles deram um foco, sim, maior. Eu admito que eu não fiquei. Eu realmente acho que foi só como posso dizer, um erro. De não saber fazer raciocínio direito também, porque não fazia uma diferença mesmo. Porque eu admito que... Eu ia falar, vocês acharam esse episódio mais chato demais? Que eu admito que eu achei até ok, comparado aos outros. Nossa, eu achei até eles chegarem na praia chato. Eu não sei, eu fiquei pensando em várias coisas ao longo dele. Ele não foi o mais chato da temporada, isso sem dúvida. Ele não foi um episódio de grandes momentos, ele foi um episódio bastante de setup pro que vai acontecer futuramente. Mas chato, eu não sei se eu achei ele não. Mas eu não achei ele chato porque teve bastantes coisas que eu fiquei pensando negativamente, digamos assim. Como, por exemplo, na cena que o... Flock é o nome dele, né? O Flock, ele tá lá fazendo todo aquele discurso falando sobre como o Armin não deveria ter voltado, que deveria ter sido o Irving. Eu fiquei pensando muito no Armin, porque... ele teve um destaque muito grande na primeira metade dessa temporada e ele passou por tantas coisas que deveriam ter feito ele mudar pelo menos um pouco de personalidade, mas no fim das contas ele tem momentos aqui e ali de reação a isso, de certa forma, mas, porra, ele literalmente morreu uma vez. Ele agora é um titã, ele só vai viver mais 13 anos, ele foi escolhido no lugar do... praticamente o cara mais importante ali no meio, e todos esses sentimentos a gente não vê sendo trabalhados. Eu não digo que deveria ter um puta trabalho, mas o Armin, ele continua a mesma coisa, basicamente, sabe? Eu fiquei pensando bastante nessa questão, nessa cena. Eu sei que tem toda uma outra questão que o Isayama tá... O que eu tiro de todos esses momentos envolvendo o exército e tudo mais é que é uma coisa estranha, na real, porque a gente tem a cena antes onde tem lá o Pixie falando que eles precisam liberar esse negócio pro público, porque senão eles não vão ser melhores do que os outros caras que também escondiam a verdade. E nessa cena o Flock tá fazendo meio que um discurso de liberar a verdade só fez com que todo mundo ficasse mais puto, digamos assim. Então eu fiquei um pouco pensante em relação a isso. Eu sei que o Isayama não é exatamente um fã do Flock, mas é uma coisa que ficou na minha cabeça enquanto tava passando isso. O Flock, ele é um personagem muito confuso, porque do nada ele decidiu que esse personagem agora ele vai ser importante. Então ele vai estar em todos os pontos em que ele precisa estar, e ele vai dar sempre um discurso muito eloquente. E conhecendo pra onde esse personagem vai, essa cena ela faz menos sentido.
qual que vai ser a resolução dele pra frente, não faz muito sentido essa cena, as pessoas que ele tá confrontando. É bizarro. Mas é exatamente meio que porque não tem o meio. Porque eu entendo, no sentimento geral, esse medo, essa covardia do Flock, geral que vai acontecer depois. Mas a questão é exatamente como você não tem o desenvolvimento, de como ele transforma esses sentimentos dele. É uma base plausível, mas você não vê. Aí você fica, ok, então tem que acreditar que... Acreditar, basicamente. Literalmente isso que o Shingeki pede pra você. Uma coisa que eu gosto muito é esse novo governo muito, muito feliz, em que basicamente quem governa tem todos os canais de mídia pra eles, assim, eu acho muito bonito. Ah, demais. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal como é que. Caralho, é muito bizarro, cara. Porque tu falou agora, e aí tem uma. É direcionado a forma com que o exército passa a mensagem pra imprensa e a imprensa passa pra frente. E a imprensa conversa diretamente com. Ela não apura nada, ela só passa as informações. E é assim que funciona a imprensa no lugar. E aí, antes disso tudo, eles usaram a imprensa pra meio que quebrar o sistema, né, de antes também. E agora é só isso mesmo. Agora eles ficaram amigos, como eles fizeram o golpe, a imprensa ficou amiga da galera do golpe e não existe ninguém que conteste as informações. Então eles escrevem que os titãs são as pessoas e as pessoas podem se tornar... São pessoas, e essas pessoas são a galera que tá dentro da muralha, que também pode se tornar titãs, porque toda aquela história que já tem, e a galera aceita isso com... Não tem... Agora que era pra ter um arco político de verdade, e não tem. Eles vão passar pra frente. E aí os militares, eles governam basicamente, porque a porra da princesa é militar, Sim. dominam toda a mídia. Bom governo esse. Da hora. Totalmente ao contrário da monarquia, sem dúvida. Uma coisa interessante que eu tinha visto sobre o Flock, que tem um texto falando sobre isso, que eu entendo, em parte, eu tenho uma discordância desse texto, mas eu entendo a ideia geral dele, que é um texto falando que o Flock seria um espelho do Jan, que ele seria aquele personagem que representava mais os medos e as reflexões que um personagem mais pé no chão seria, que personagens que não teriam ideais tão fortes como Eren ou como Armin, que teria uma voz um pouco mais da pessoa comum, e que seria o Jan em outra situação e tal. E eu entendo isso um pouco em parte, mas tem uma diferença grande, que era que o Jan, toda a vida que, por exemplo, o texto fala muito sobre como o Flock fala a verdade, ele fala muito diretamente sobre as opiniões dele, e que ele não se contém em relação a isso, mesmo que possa machucar as pessoas e tudo mais. Só que eu acho que tem uma diferença crucial aí, que o Jan antes falava as opiniões dele, mas ele, tirando, eu acho, um pouco da relação infantil dele com o Eren no começo, algumas questões depois do exército, ele sempre falava para poder auxiliar as pessoas. É como se ele tivesse que mandar real para as pessoas, para a gente poder, ok, eu vou mandar real aqui, mas então nós, sabendo dessa real, vamos nos organizar e vamos ver o que vamos fazer sobre isso. O Flock, eu sinto que ele manda real, tipo, isso aqui é verdade, é isso aqui, foda-se vocês aí, porra, e vai embora. Uhum. Eu sinto que tem uma questão muito diferente, como essa sinceridade do Jan foi apresentada e como a sinceridade do Flock é apresentada. Eu sinto que o Flock é uma disrupção mais egoísta, enquanto o Jan, ele tinha essas disrupções dele, mas ele era um construtivo, ele queria construir algo a partir dali, para isso precisava que as pessoas caíssem um pouco na real primeiro. Então eu vejo que tem uma diferença entre isso, e isso demonstra também como o Isayama mudou a representação dele a pessoa comum, que o Jan era pra ser, eu acho que a pessoa mais pé no chão e mais comum dos personagens antigamente. E se agora que o Jan passou também por muitas outras coisas, e também tem outros personagens que passaram por outras coisas, eles não são tão mais próximos com isso, e a relação mais próxima disso é o Flock, do Soldado Raso, tem uma diferença aí que eu não sei se ele quer passar outro tipo de reflexão ou simplesmente a opinião dele sobre esse tipo de pessoa mudou. Eu não consigo refletir sobre mais ou menos essa linha. É complicado isso aí. Por quê? Sim. Porque a gente não tem uma visão de Shingeki no Kyojin de patente. Porque eles estão há pouquíssimo tempo fazendo isso, desde que eles viraram realmente cadetes e tal. 1 ano, é o dito nesse episódio. E morre muita gente, morreu já muita gente de patente alta. Então o lance da autoridade meio que tá no quem é mais forte, no final das contas. Então é difícil fazer essas ligações entre os personagens. O lance do Flock, pra mim, é que ele tem a visão dele do que ele achava que era certo, que é basicamente a visão das pessoas que estão lendo também, que é que, por que o Armin continuou vivo? Quem deveria ter continuado vivo era o Irving.
E ele usa isso de uma forma, pra mim, mais barata possível, que foi aquele discursinho que ele fez no meio do funeral, numa cena bem novela mexicana, fazendo barraco no meio de um momento que não era pra fazer. E depois isso meio que não vai ter reflexão, porque foda-se, pula pra frente. E isso vai acarretar, não só isso, uma porrada de coisa, porque o Diego tava comentando do Eren e do Armin. Esse momento que eles fazem esse salto temporal aí de limpar os titãs era pra ser um momento onde eles estavam pensando sobre tudo o que eles acabaram de passar. Tanto o Armin quanto o Eren. E como a gente não vai ver isso, a gente vai ver só... Aí eu acho que ainda tem chance do Isayama fazer. Não vai ter mais. Agora já foi. Não tem mais como. Já partiu. Ele vai puxar os 5 anos. Não, cara, não tem como fazer isso não. Não tem mais como voltar não. A história não tem uma máquina do tempo ainda nessa história. Seria maravilhoso se eles fizessem isso. Tivesse Titã do Tempo. Vai ter. Seria muito legal. Mas enquanto não tem o Titã do Tempo, não tem muito como ele fazer isso. Porque mesmo que ele fizer em flashback, não é a mesma coisa do que ele fazer na narrativa. Isso, é. E ele não sabe fazer a narrativa, né? Isso já foi claro em 120. Sim, isso ficou claro nesse episódio em que o que ele pula é mais importante do que metade do mangá que ele contou. Um ele pulou. Basicamente, quando o Eren chega lá, aponta pro lá, e lá estão meus inimigos, ele meio que tá achando que tá plantando um mistério. Mas ele não tá plantando mistério. Porque precisa saber da motivação do Eren pra poder comprar o que vai acontecer daqui pra frente. E aí ele acha que não preciso, eu vou guardar essa informação pra depois que acontecer, sabe-se lá o que for, depois eu conto o porquê disso que aconteceu. E aí já foi. Eu posso supor, olha só, a suposição que eu acho que o Isayama quer que a gente faça, olha o salto que eu acredito que talvez seja possível de se fazer aqui, que tem que se fazer, né, pra poder fazer algum sentido. E aí os pontos que mostrou nesse episódio sobre isso. O Eren, tendo aquele flashback na questão do Armin, né, sobre falando do Mai e tudo mais, ele tem um flashback do passado, e vê a irmã do Grisha morta, né, junto com um pouco das memórias do Kruger. Aí depois ele beija a mão da história, tem o flashback do Grisha, em relação a como ele estava pedindo pro rei, por favor, agora você tem que se impor, e não deixar que matem o seu povo. Então faz o paralelo mesmo do corte da raiva do Grisha com a expressão do Eren. E aí depois tem essa questão do mar. O que eu entendo é o Eren, esse pra mim é o desenvolvimento que o Isayama quer que a gente faça na nossa cabeça, que esse tempo todo é o Eren ele pensando sobre todas as coisas que ele pensa, que ele tem com os flashbacks, ele percebendo como a ideia que ele tinha de liberdade aí não tinha sido mesmo alcançada, e com isso, por isso que ele tá tão apático com aquele último titã, porque ele não vê mais o que aquele titã representa como o inimigo dele, como aquilo que ele tem de verdade. Então essa linha é para ele dizer, tem essa linha aqui, e aí neste ano aqui, que a gente pulou, o Eren ficou pensando nisso, tá? E aí com isso, tem essa relação aqui do titã aqui, olha só, é assim que ele pensa agora, volta e vai pro mar. Isso é o que a gente tem que completar. Fazer tanto salto assim, eu não tava lendo uma história, eu tava escrevendo uma, né? Exato. O cara, ele quer que a gente complete todas essas pontas em vez de mostrar um desenvolvimento preciso de como essas coisas acontecem, pra gente poder viver com o personagem. A gente tem que montar o quebra-cabeça das pequenos aspectos que ele coloca e fala, isso aqui é pra relacionar com isso, que é pra relacionar com aquilo outro, que aconteceu durante o espaço, que não faz uma relação entre eles no momento, para ficar, então esse é o desenvolvimento de personagem. Ele não pode fazer isso com plot, até, mas com personagem é muito complicado você fazer uma coisa dessa. Porque o problema é que o Eren, na cena que ele pega lá na mão da história, ele ainda é o Eren. Quando dá o flashback, o flash forward, ele é basicamente o Grisha. Sim. Não existe uma ponte entre os dois. Ele tá até com aquele semblante muito mais triste, muito mais melancólico do que ele estava. Caralho. Foreshadowing não é desenvolvimento, gente. É isso que tem muita dificuldade de se entender. Se ponto uma coisinha antes, não quer dizer que você tem o caminho feito. Você tem uma pedrinha no caminho, você não tem a estrada toda. É muito complicado tudo isso, porque quando você olhar todo esse cenário, tem que ficar completando tudo, e aí depois pode não ser aquilo que você completou, pode ser outra coisa, porque vai ser outra coisa, você tá tentando completar, você que só assistiu o anime, você não tem noção de onde isso vai, pra onde isso vai pra caminhos que ainda são inacreditáveis. Se você não conhece uma história chamada Na Segunda Guerra de Juventude Hitlerista, recomendo que você leia sobre a Juventude Hitlerista. Isso vai te ajudar no futuro. Não diz que é nazismo, cara. Você está tirando coisa de onde não deve.
Tá escrito, tem a suástica? Não tem, então não é. Ah, já lembrei já do... A Hira Morakawa. Divisão Holocausto. Pois é. Tem todos esses problemas. Essa temporada terminou... É engraçado porque foram 10 episódios e a história em si de Shingeki no Kyojin ela andou muito pouco pro que tava prometendo, porque ele expandiu muita coisa, respondeu pouquíssima coisa nesses episódios e expandiu pra caralho. Foi pra... quando chega no porão, fica assim, porra, agora vai explicar o bagulho dos titãs e tal. Porra nenhuma. Só falou que tinha um titã lá e a galera tá em outro lugar e todo mundo tá feliz naquele lugar, mas não tá feliz porque eles têm que ficar presos e tem dirigível, tem cachorro e é isso. E o pessoal é chutado vira titã. Eu gosto que as duas terceiras temporadas, as duas partes, elas são o exemplo de como Shingeki no Kyojin afundou e não tá nem perto de como ele tá agora ainda. Sim, essa temporada tem parte boa, tem um monte de lutinha massa velha. Agora, maluco. Então, assim, pra mim, pelo menos, o que ficou dessa temporada foi que, ok, tudo que a gente construiu até agora, serviu pra alguma coisa, mas olha só tudo isso aqui que ainda tem, olha só, continua com a gente, assistam. Decepcionado com a parte final, pensava que ia ser mais ousado. Ah, mas eu achei bem bonito a cena deles na praia, devo dizer. Eu achei que Eu devo dizer que eu não gostei do momento onde eles chegaram na praia, porque eu acho que o quadro ficou muito fechado. Eu não gosto da iluminação que eles usam no Shingeki. A iluminação eu gosto. Eu acho muito ruim. O efeito de luz pra ficar bonito, eu acho uma merda. Eu gosto que eles chegaram na praia e não colocou uma trilha sonora, eles só deixaram o barulho do mar, achei. Sim, isso uma foi boa bem escolha. legal. Eu só realmente achei que, tipo, teoricamente, tirando pro Eren, aquilo é um momento de impacto pra praticamente todo mundo, porque realmente mostra que existe um horizonte gigante ali. E eu acho que tinha que ter, sei lá, sabe, mostrado mais a imensidão, o impacto desse momento, digamos assim. Ele ficou num quadro fechado ali, não sei. Como eles puderam concentrar todos os escravos ali, deu a perceber que eu acho que esse episódio teve algumas cenas que realmente pareceu o Isayama melhorado, e não só o Isayama, como teve alguns episódios, que eles só faziam um tracing por cima e copiava a feiura do Isayama ao mesmo tempo. Nesse eles realmente pareciam, não, é ainda o traço mais parecido com o do mangá, mas eles dão uma limpada, dão uma encorpadinha e tudo mais. Tem umas cenas aí que realmente deu pra perceber essa diferença. Isso eu admito que deu certo. Mas continua sendo um erro absurdo não usar o design da primeira temporada e continuar usando o design do Isayama, que é uma bosta. Obviamente. Nossa, eu não sei o que aconteceu. Eu ia falar, o Guerreiro também acha esse episódio melhor que o mangá? Você tinha falado? Sim. Não, eu também achei. Eu só queria confirmar. Eu também achei melhor do que o mangá, até porque, né? Eu acho uma bosta ter um segundo Eren, mas pelo menos eu consigo entender que tem um segundo Eren agora. E o terceiro? Agora o cabelo dele já começou a crescer. Nossa, quando eu vi a cena dele com o cabelinho um pouco maior, já Ele amarra o cabelo. Agora sim vocês vão ver. Daqui a pouco ele faz o Coque Samurai. Coque Samurai, né? Fudeu. Agora já era. Vila Madalena. Vai abrir uma startup. Pior que ele abre uma startup. Pior que ele abre uma startup mesmo. Sim. Puta que pariu. Cara, esse foi o meu sentimento com a terceira temporada, parte 2. Foi um sentimento de melancolia, porque eu sabia onde tava chegando e eu não queria que chegasse. E chegou. Então, agora, pra quando ficou a próxima temporada? Outubro de 2020. Não, a gente vai estar aqui, né? É outubro. Não, pois é. Outubro estaremos aí, firme e forte. Aí, tipo, o mangá vai acabar nos próximos meses, né? Eu espero. O mínimo. Por favor. Não, deve acabar antes, sim. Eles não anunciaram que vai ser, tipo, Final Season? Não vai... Sim. Eles falaram Final Season. Não tem como você fazer uma Final Season sem o Final, né? Mas, Diego, não tem mais pra onde ir, cara. O mangá já acabou. A gente pensou nisso várias vezes, cara, já. Não tem mais pra onde ir, cara. Ele já tá enrolando já. Mas isso, enrolando, tá um tempinho, né? Eles podem, tipo, dividir a temporada. Ele tá enrolando dentro da enrolação. Cara, já tá na boca do gol faz 10 capítulos. Acho que daqui pra frente é só porradaria. É só aparecer o bigodinho ali. Quando era e meteu o bigodinho, mano. Já era, acabou o mangá. Não, porque antes tem que ter o twist, que na verdade ele sempre foi bonzinho. Calma que ainda tem a Annie ressurgindo. Certeza que eu Annie. Não vai voltar essa porra aí. Esquece. Isso aí, o flashback da origem dos Titãs são duas coisas que ficaram no barco e nunca mais foram citadas. Não devia. Pode ser ainda pior. Ela pode aparecer por um momento e morrer naquele momento. Nossa, Só voltar pra morrer. Ela vai salvar quem? Salvar o Ryder. Isso. Então, isso que eu ia perguntar. O Reiner ainda tá na história? Se ele tiver, ela vai voltar com certeza. Você não quer saber.
Não, sério mesmo, agora que acabou a temporada, lê os capítulos do mangá do 91 pra Eu frente. pretendo. Começa em 90 já. Porque é inacreditável. É inacreditável. Eu não duvido, é o que eu tô falando, não deveria? Obviamente que não. Mas eu não duvido nada do Isayama terminar a batalha que tá acontecendo agora, de um jeito que os dois lados têm que recuar e ainda ficar enrolando mais tempo pra próxima lugar. Não duvido, cara, porque o Isayama é desse jeito. Esse é o problema. Não dá pra confiar. Mas ele tem que acabar pro pôr do anime agora. Sim. Eu não sabe quantos episódios o anime vai ter. Pode acabar final de 2020, começo de 2021, quando o anime estiver acabando junto, pra poder acabar. Não, eu acho que não acaba junto. Cara, não tem fôlego pra mais 20 capítulos. Nem fudendo. O Isayama não tinha pra 20 capítulos desde o capítulo 60. Estamos aqui, hein? O Diego não quer que o mangá acabe. Sim. Não, ele não quer que o nazismo dele mensal vá embora. Nesse momento, quem não tá acreditando em felicidade sou eu. Porque ela acabar seria uma felicidade. Eu não estou acreditando nisso. Que seja possível existir. Inclusive, teve uma cena em que... É a cena que eles estão no mar. A Mikasa sorri e o Armin sorri. E deu pra ver claramente que eles tentaram passar por cima do traço do Isayama, porque parece que os dois tiveram um derrame. Eles dão uma brida de boca, tipo... Eu não consigo, cara, acreditar que alguém olha e fala, porra, ainda bem que eles estão mantendo o traço do mangá. Eu não consigo. A pessoa olha pra essas imagens, pra esses frames aí e fala, porra, ainda bem que eles estão mantendo o traço do mangá. Eu não consigo conceber isso na minha mente. Com alguém que pode olhar e falar uma coisa dessa. E Então. algumas cenas dos próximos capítulos estavam nos créditos, né? Foda-se. Teve uma ceninha Dois frames, né? Pós-créditos. Tem spoiler até pro mangá, tem spoiler até ali. Então, que não é spoiler, é tão óbvio. O Shingeki no Kyojin tá óbvio, gente. Eu não tenho... É só o lance de você aceitar pra onde ele tá indo. O difícil é aceitar. É não difícil. é você não saber. Pior que é verdade, porque você fica, não, ele tá falando isso, não é possível, ele não tá tem fazendo alguma isso, né? coisa, tem alguma Ele tá coisa. ele tá brincando, né? Eu não sei. Toda vez que comenta alguma coisa, vocês falam raça, não tem ideia. Você não tem ideia. Porque a Hiro Morakao... Relativizou o Holocausto. Mas é isso, gente. Shingeki no Kyojin, anime que eu não achei tão ruim assim, não achei tão bom também. Eu pensei que ia ser mais legal na parte das batalhas, na primeira parte. Pensei que eles iam gastar mais dinheiro do que eles gastaram, mas, assim, no geral, pro Vigilância Sanitária, tudo que a gente já assistiu, não foi. Não tá no top 3 das piores coisas. Então. Não, sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa que a gente assistiu pro Vigilância Sanitária, sem contar os especiais. Não, foi Sword Art Online. Me diverti mais. Mas aí é. Mas outro aí tipo, é o invertido, né? É que o Sword Art Online ele dá a volta, né? Sim. Felizmente ele dá a volta, inclusive. Tô animado pra quando ele voltar, cara. Tô animado. Eu também, essa próxima temporada vai ser uma desgraça. Eu quero que porra. Caralho, mano. E eu tenho certeza que não vai ser tão legal quanto a primeira temporada. Não vai ser tão boa. Não vai ter. Não vai. Não, cara. Cara, mas sempre pode ter coisa muito pior. É, cara. eu sei que tem. Vai ter a. A gente já tava achando o Sword Art Online maravilhoso antes de aparecer o palhacinho. Sim. Vai ter a Asuda e o Kirito em coma dentro do coma. Caralho. E todo o seu anime junto. Sem braço. Porque o bracinho caindo é do Kirito, cara. o braço do boneco do manequim. Mas é isso. Mas é isso, gente. Vamos fechar, né? No próximo programa, Arifureta e o Isekai da Mãe estejam assistidos. Lembrando que semana que vem não vai ter, né? Semana que vem não vai ter, então o próximo episódio semana são dois que vem. Arifureta. Semana que vem eles vão ter o especial do mês passado. Não, semana que vem não. Essa semana vai ter o especial do mês passado. Que é o E o Fluid. Diego está nos devendo, então tem que ser essa semana. Pra a gente poder gravar na próxima semana o próximo especial. Que eu espero que vocês assistam. Another será o próximo especial, então assistam pra também sofrer com a gente nesse processo. Enfim, semana que vem não tem. Semana que vem não tem. Aí na próxima já é Arifureta e Isekai da Mãe. Isso aí. Caralho, mano, isso é cai da mãe, velho. Como eu odeio. Então, aí. Vamos falar de 2 episódios de Arifureta, cara.
Eu nem faço ideia do que é esse Arifureta. Então, a gente É o descobriu ontem... Tateruja Dark. Caralho. Agora que a gente se livrou dessa porra, vocês querem fazer o Tateruja Dark. Mas calma, aparentemente chamar Arifureta e Tateruja Dark é uma ofensa aos fãs de Arifureta. Então a gente vai continuar falando isso. É verdade. Certo. Em todos as thumbnails e títulos de episódio tem que estar lá Tateruja Dark. A gente Exatamente. não vai colocar. A gente não vai escrever Arifureta nunca, vai ser sempre só Tateruja Dark. Isso. Isso. E a gente pode trocar o nome dos personagens para o nome dos personagens de Tati Yusha também. Não, Fume Dark. Ou seja, Rafael exatamente. Se o nome da personagem for Arifureta mesmo, lá, principal, o nome dela vai ser Raftalha Dark. E assim por em diante. Se irrita o público, então vai ser melhor. Mas é isso, gente. Muito obrigado por quem chegou até aqui, nesse parênteses gigante que eu não sei o quanto o Diego vai cortar, mas é isso. Valeu e até a próxima semana com um especial. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Poder me livrar desse pesadelo que não tem um fim. Minha vida ou minha alma. Com devoção, lute com toda a sua devoção. Seu sacrifício vai valer agora e aqui nesse momento. Com devoção, lute com toda a sua devoção.